muito bem-vindo ao Mundo Autista. Hoje estou aqui novamente com essa figura ilustre, o Dr. Caio Abujamra. Tudo bem, Dr. Caio? Tudo bem, Vitor, tudo bem. É um grande prazer estar aqui com você novamente. Prazer recíproco. E, Dr. Caio, dada a sua sensibilidade de perceber as questões do espectro do autismo, dada a profundidade com que você se dedica, né, a esse estudo e a esses temas, eu fiquei com uma coisa aqui na minha cabeça, que é a questão de que muitas pessoas e até profissionais falam sobre a questão da cura do autismo. Sob um ponto de vista científico, e, claro, conhecendo a realidade das famílias, que isso pode ser muito até sedutor, né, doutor Caio? Mas como, como o senhor enxerga essa questão? Muito bem. É um assunto muito importante, é um assunto muito relevante, e existe motivos, né, para existir uma discussão tão intensa nesse assunto, né? O motivo ele varia desde o entendimento do que são os autismos, né, do porquê que existe esse perfil de desenvolvimento. Eu gosto de chamar até de perfil de desenvolvimento, porque é uma forma diferenciada de se desenvolver, né, que tem vantagens e desvantagens, né. Quando você fala num transtorno, quando você fala numa patologia, quando você fala numa doença, a definição de transtorno, ela vem de algo que te traga prejuízo, de algo que te traga um dessabor, uma instabilidade, um problema. Então, quando você chega num ponto do tratamento onde os problemas, entre aspas, acabam, onde aquele transtorno, aquela dificuldade não está mais te gerando impasses e problemas, então, teoricamente, a gente deveria chamar isso de cura, né? Então, nesse âmbito, né, tem muitas pessoas que, quando o paciente começa a chegar em determinado padrão de comportamento que fica muito próximo da normalidade, ou às vezes até melhor do que as outras crianças que não têm o espectro do autismo, existe um raciocínio de falar sobre a cura. Mas a gente tem que entender assim, uma alteração nos genes, e essas alterações dos genes elas não vão embora, né? Elas permanecem com o indivíduo para a vida inteira. Então, por exemplo, eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Se hoje as pessoas forem me avaliar clinicamente, elas não vão encontrar esses sintomas e esse diagnóstico, que eu venho sendo treinado a minha vida inteira. Você passa por uma paz, né, doutora? Assim, o jeito como a gente conversa. Exatamente. As pessoas com hiperatividade são agitadas, são impulsivas, né? O assunto foge da cabeça delas, elas não conseguem focar a atenção corretamente. E esses sintomas não fazem mais parte do meu quadro, né? Apesar disso, a genética que gerencia o déficit de atenção e hiperatividade está em mim ainda. Eu ainda tenho essa genética. Tudo bem, a gente pode inferir, por exemplo, que transtorno de déficit de atenção não é um transtorno, não é uma patologia, é uma forma diferente de se desenvolver. Mas isso é uma discussão mais filosófica. A gente tem que estar a par do que é hoje, como a ciência vê hoje, e raciocinar em cima desses ensinamentos. No espectro do autismo é assim, mas acontece que eu tenho uma outra 70%. Então, 30% do espectro do autismo eu tenho uma alteração genética clara que causa os sintomas. Os outros 70%, a causa ela ainda está a ser definida, mas parece, pelos estudos que nós estamos vendo, que existe uma alteração bioenergética intracelular no sistema de transcrição dos neurônios e de gerência, na gerência das transcrições dos neurônios, não, desculpa, na gerência da transcrição do DNA. Então, o gene do DNA estaria normal, mas a gerência da transcrição estaria desorganizada. E essa desorganização
estaria correlacionando com uma alteração no gene. O interessante disso é que isso é realmente plausível de você mexer, né? Você poderia, entre aspas, assim, curar ou melhorar muito essa gerência, tá? A gente não sabe o que gera essa dificuldade, né? Estamos falando de alterações em microRNA, em RNA circular, em RNAs responsáveis pela gerência da transcrição dos genes. Então, essa base a gente ainda não sabe como consertar ela. A gente sabe como ela se altera, né? E ela não se altera só no autismo ou nos autismos, ela se altera em grande parte das doenças mentais e das doenças neurológicas também, tá? Só que são diferentes RNAs, porque cada RNA está ligado a um gene ou alguns genes. Bom, o que importa é que assim, nós estamos falando de um transtorno do neurodesenvolvimento. E o neurodesenvolvimento, ele vai da hora que eu nasço, do momento que eu sou concebido, né, vamos dizer assim, passa pelo momento do nascimento, da primeira infância, da infância propriamente dita, da adolescência, e para nós que trabalhamos com neurodesenvolvimento, o neurodesenvolvimento vai terminar com 25 anos de idade. Então, eu vejo muitas pessoas, muitos colegas e muitas pessoas chegarem com uma criança de 4, 5 anos de idade que está se equiparando ao desenvolvimento. Um paciente do espectro autista está se equiparando ao neurodesenvolvimento com uma criança de desenvolvimento típico e dizerem que aquela criança está curada e que não existe mais diferenças, né? E que ela está de alta, né? Mas isso é uma coisa inconcebível, porque existem inúmeras funções, inclusive de cérebro social, que com 4 anos o cérebro social ainda nem começou a se desenvolver. Eu tenho, assim, princípios do cérebro social que começaram a se desenvolver. Mas é a partir dos 6 anos, 5 anos, 7 anos, que o cérebro social começa a se desenvolver, e ele vai se desenvolver, ganhar funções novas até 12, 13, 15 anos. Né? Então, como é que eu posso, num transtorno que afeta primariamente o cérebro social, dizer que aquela criança está curada com 4 anos de idade, sendo que o cérebro social ainda não começou a manifestar todas as suas nuances? Se eu estou conseguindo equiparar aquela criança às outras crianças, isso é um grande valor, isso é maravilhoso. Mas agora é um novo momento, um momento de eu trabalhar preventivamente. Porque antes eu estava trabalhando contra o tempo. A criança estava em defasagem. Depois que eu atingi um ponto de igualdade, agora é um momento de eu trabalhar para prevenir novas defasagens no futuro. Que era isso que a gente gostaria de fazer desde o início. Receber um diagnóstico super precoce, lá entre 1 e 2 anos, dar um gás no tratamento, equiparar logo, para depois a gente começar a trabalhar com menos pressão, né? Para a gente começar a monitorar esse desenvolvimento com uma qualidade maior, tranquilizando os pais. O grande problema é que as pessoas tentam raciocinar com o espectro do autismo como as outras patologias clínicas. Por exemplo, eu tenho uma gripe, eu tomo um remédio, dali 2 semanas eu estou curado, entre aspas, eu estou livre dessa gripe. Né? Agora, a grande pergunta é, será que o problema é a gripe propriamente dita? Ou será que o transtorno está em por que eu peguei a gripe? Por que eu pego gripe toda semana? É isso que a gente tem que entender, o que é a patologia propriamente dita. Então, por exemplo, eu não pego gripe há 4 anos. E antes, eu pegava gripe quase todo mês. Então, o que era o meu problema? Era a gripe em si ou a minha imunidade que tinha um outro padrão, um outro perfil? Então, o que é a patologia? Né? E nesse caso, o espectro do autismo ele tem as suas nuances, suas características. E, assim, a gente não pode confundir uma melhora muito intensa, uma melhora, um salto na melhora, que tem o porquê que isso acontece, né? Por que tem pacientes que dão saltos na melhora com cura. E existe um outro lado que a gente deve analisar sempre, que é o aproveitamento das famílias que estão sofrendo.
né? E isso é uma situação muito delicada de se dizer. Por quê? Porque nós profissionais, nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque as famílias Com que vidas, estão... né, doutor? A Isso, responsabilidade com vidas. exatamente. São pessoas que estão... Imagina, o filho delas é o amor da vida delas. É a pessoa mais importante que existe na vida delas. E quando a gente descobre uma situação que nem o espectro do autismo, a gente entra num processo de sofrimento, é como um luto. É uma situação muito complexa. A nossa cabeça fica totalmente desorganizada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente passa para as pessoas. Né? Então, eu sei que às vezes a maior parte das pessoas que estão falando sobre cura não tem a intenção de machucar as pessoas. Elas, ao contrário, têm até uma intenção boa de mostrar esperança, trazer esperança para as pessoas. Só que a gente tem que tomar cuidado porque essas pessoas são corações que estão muitas vezes partidos. E se você fala em cura para uma família, ela vai vender tudo que ela tem pela saúde do filho. Eu já vi pais venderem casa, venderem carro, venderem tudo para poder entrar em determinado programa, em determinado que poderia gerar 1%, 2% de cura. Quer dizer, que eu nem sei se isso é possível. Então, assim, eu não estou aqui para discutir se o cientista está certo, se o médico está certo, se o fulano está certo, se não está certo. Porque isso é um outro patamar e eu, às vezes, não vou ter conhecimento para discutir se aquilo traz cura ou se não traz cura. Mas, assim, falar sobre ela é muito delicado. Falar sobre cura em rede nacional e você falar para as pessoas, você tem que tomar muito para os pacientes no consultório, né? Por quê? Porque aquela família, essa palavra para uma família que tem o espectro do autismo é uma palavra muito poderosa, muito forte. Né? E a gente tem que ser, mesmo que a gente saiba que aquilo vai curar no 100%, a gente tem que ir devagar com aquela família. Por quê? Porque a gente está falando de vidas, nós estamos falando de seres humanos, nós estamos falando de sentimentos. Né? E a gente que é da psiquiatria, a gente lida com dificuldades de sentimentos. Então, a gente tem uma delicadeza maior, a gente deveria, pelo menos, ter uma delicadeza maior na hora de explicar as coisas para as pessoas. Então, você tem todos esses paradigmas. O paradigma do que é o espectro do autismo. O paradigma do que é a melhora, né? Porque você tem lá um quadro que é do neurodesenvolvimento e você tem as comorbidades. Então, às vezes, o quadro daquela criança do neurodesenvolvimento é muito leve, mas as comorbidades são muito graves. Então, alteração no intestino, alterações inflamatórias, alterações nas vias aéreas, doenças metabólicas, doenças imunológicas, né? Doenças cerebrais outras, convulsões, tudo. E aí, às vezes, você estabiliza uma comorbidade, aquele quadro estava grave, mas aquele não é um espectro do autismo grave. Mas aí você estabiliza uma comorbidade e a criança dá um salto na melhora, porque ele sempre foi um caso leve, mas a comorbidade estava deixando ele um caso mais grave. Então, quando você trata a comorbidade, ele dá um salto na melhora. E aí as pessoas falam que curaram porque ele deu esse salto. E na realidade, quando você que é especialista, quando vai analisar aquele quadro, ele ainda tem alguns sintomas, realmente estão muito mais leves. E isso foi uma boa resolutividade. Mas aí a palavra não é cura, é uma melhora muito grande. Isso não vai deixar a gente mais ou menos feliz, né? O que importa é a pessoa ter tido essa melhora muito grande. O que importa é agora o futuro dela, a qualidade de vida, né? Agora a qualidade de vida é outra. Então nós estamos agora mais contentes. Mas realmente, quando eu falo cura, é perigoso isso, porque assim, às vezes eu já vi até terapeutas fazerem isso. Com 4, 5 anos, a psicóloga pensar em dar alta para o paciente, ou a fono pensar em dar alta para o paciente. E a fono dá alta antes dele começar a aprender a alfabetizar, a ler e escrever, por exemplo. E aí a criança lá no... Desculpa. Não tem problema. Não, porque isso que você pontuou me lembra um pouco até a minha própria história, porque nos primeiros anos do meu desenvolvimento, o que chamava atenção não era algo, aos olhos dos outros, negativo, mas era no meu caso, né, com as condições que eu tenho e tudo, era
inteligência acima da média. E aí, isso que levou, no primeiro momento, até a minha mãe procurar o meu diagnóstico. Mas depois eu fui, ao ser exposto, né, ao convívio social mais, depois de uns 7 anos, eu passei a ter, inclusive, uma piora dessas comorbidades, das condições coexistentes. Então, por exemplo, eu passei a ficar mais ansioso, mais agressivo, o meu humor, eu tenho transtorno de humor também, né? Ele, tudo isso começou a afetar, mas isso não é o autismo em si, né, doutor? Exatamente. E é muito interessante, porque isso em todos nós, essas comorbidades que vão afetando o nosso cérebro, elas vão atrapalhando as mesmas funções que o autismo atrapalha. Por isso que confunde as pessoas. Porque o órgão é o mesmo. O cérebro que está afetado é o mesmo. O estresse que está afetando o cérebro afeta o mesmo cérebro que o autismo está afetando. Então você piora sintomas do próprio autismo. Né? E isso é que é muito difícil para quem é leigo, ou até para alguns profissionais, entenderem. Né? Porque acham que estão sempre melhorando o autismo e não conseguem separar as comorbidades dos autismos. E é muito interessante, porque, por exemplo, você pega uma fono ou uma psicóloga que quer dar alta para uma criança com 5 anos de idade, sendo que ela ainda nem começou a desenvolver o cérebro social, que é extremamente importante para o espectro do autismo, e às vezes não alfabetizou ainda. E às vezes a criança ela vai muito bem, só que na hora de fazer aquela leitura e fazer a abstração da leitura, ela não consegue fazer a interpretação de texto, e agora está fora da fono. Entendeu? Então, poxa, se está bem com 5 anos, então vamos começar a alfabetizar. Vamos antever as dificuldades. Vamos ensinar a criança a fazer abstração, a fazer interpretação de ambientes complexos, para que quando ela for interpretar texto, ela já tenha todas as bases cerebrais necessárias para aquilo não virar uma dificuldade. Entendeu? Porque um diagnóstico bem feito, se a criança realmente tem aquelas características do espectro do autismo, a gente tem que saber quais são os sintomas do autismo com 7 anos, quais são os sintomas do espectro do autismo com 8 anos. Porque quando a criança é moderado ou mais grave, é mais fácil para as pessoas manterem os tratamentos até o final do desenvolvimento. Agora, quando a criança é leve, fica todo mundo querendo tirar o tratamento mais rápido. Só que essas crianças, elas continuam sensíveis, elas continuam sensíveis aos ambientes tóxicos, com risco de depressão, com risco de ansiedade. E aí, elas jogadas ao mundo sem tratamento, elas chegam para a gente lá com 10 a 12 anos com depressão. Quantos livros tem nos Estados Unidos de pacientes com um espectro do autismo de alta funcionalidade que entram em depressão? Quantos manuais tem? Por quê? Porque não suportam o bullying igual as outras pessoas, porque tem dificuldades de abstração social, e que não foi preparado. Por que não foi preparado? Porque todo mundo achou que era leve, que estava curado. Aí as crianças chegam para a gente, os adolescentes, cheio de traumas. Às vezes a gente tem que tratar problemas que não são autismo, tem que tratar depressão, tem que tratar bipolaridade, tem que tratar toque. Secundário a estressores ambientais, porque aquela criança não foi preparada. Ela não foi desenvolvida quanto à sua resiliência, quanto à sua capacidade de suportar o estresse, suportar a pressão. Então, assim, será que ela curou? Porque, assim, só ter habilidades significa que eu estou curado? Como é que eu curo essa sensibilidade ao ambiente? Porque o cérebro do paciente com autismo ele é mais excitado do que o normal e ele recebe mais as informações do ambiente. Por isso que ele faz genialidade, por isso que ele tem altas habilidades. Agora, as informações tóxicas que ele vai receber, ele também vai receber exagerada. Como é que eu preparo ele para isso? Então, curar é muito mais do que eu normalizar a situação. Né? Entre aspas, curar, eu deixar esse ser humano pronto para que ele enfrente qualquer situação no futuro e não sofra, ou sofra menos, não sofra a ponto de desenvolver outros transtornos. Então, quando você vai ver a população do espectro do autismo, mesmo de alta funcionalidade, eles desenvolvem muito mais doenças psiquiátricas do que a população não autista, e eles desenvolvem muito mais doenças clínicas do que a população não autista, porque o organismo deles é muito mais sensível. O organismo de vocês é um organismo altamente capaz de fazer coisas que os nossos organismos não são, mas, ao mesmo tempo, organismos muito mais sensíveis, muito mais delicados, e que precisam ser muito mais protegidos. O desenvolvimento, ele envolve um arcabouço de estímulos que vai gerar uma casca mais grossa,
uma situação para proteger vocês de não receberem a toxicidade tão intensa. Então, aí que a gente vai ver quem está analisando isso quando está falando em cura. Está entendendo? Pensar também no ambiente, né, penso eu. Exatamente. E Né? Porque, não é uma assim, a questão gente tá... exclusiva do autista isso. É uma Isso. questão... Pode falar. Quem está ensinando as famílias, Vitor, sobre isso que eu estou falando? Quem está ensinando o próprio paciente sobre isso que eu estou falando? Porque, assim, às vezes eu não consigo cuidar do ambiente, né? A gente não consegue mudar o ambiente, mas eu mudar a minha capacidade de me entender nos ambientes, eu me protejo. Exatamente. Não é isso? Então, esse tipo de cuidado é que está faltando. Então, assim, falar em cura assim, é você tornar aquilo uma coisa muito simples. Tudo que o É autismo você não é simplificar o simples. problema. Como é que é? E tudo que o autismo não é, é simples. Exatamente. Né? Aliás, tudo que um ser humano não é simples, não é isso? Eu acho até que nós, sem fazer nenhum discurso ou levantamento de bandeira, mas eu acho que esse cérebro autista é meio que um convite para perceber que essa homogeneidade que a gente costuma de colocar o ser humano em caixinha mesmo, não vai para ninguém, não é só para autista, não. É exatamente isso. O que eu admiro, aí a gente pode filosofar a respeito do espectro do autismo, assim, se a gente puder entrar que nem a gente entrou em Deus, porque tudo é uma proposta, né? Eu acho que essa proposta do espectro do autismo é uma proposta muito interessante, porque ela convida a sociedade a olhar para todo mundo de forma mais individualizada. Ela olhar nuances e detalhes que a gente já estar olhando em todas as crianças. A gente já tem a tecnologia, o conhecimento, a obrigação de olhar em todas as crianças e a gente não está fazendo até agora. Aí vem Deus, enche o mundo de um perfil de seres humanos em que obriga a gente a olhar os seres humanos de uma forma diferente. Então, eu acho tão lindo essa matemática, assim, e assim, quando você olha para esses indivíduos, né, para vocês, com carinho, com cuidado, com amor, com compaixão, com individualidade, o desenvolvimento, né, o que essas crianças são capazes de fazer é algo de inacreditável. Olha você, né, aí trabalhando com jornalismo, que é uma atividade extremamente social, lutando contra a sua dificuldade mais importante, que é o cérebro social, E fazendo vamos mestrado nisso. mestrado, aquelas coisas de mestrado, aquelas coisas super abstratas. Pois é, Exato. entendeu? Por que você está conseguindo? E aí você tira leite de pedra e faz coisas maravilhosas, coisas que pessoas que não têm o espectro autista às vezes não conseguem fazer. Por quê? Porque você recebeu a chance de ter um desenvolvimento ainda um pouco melhor. Agora, você imaginou se desde criança todos os pacientes pudessem receber assim um desenvolvimento? Porque eu vou dizer, eu como déficit de atenção e hiperatividade, eu sou um sobrevivente, porque eu não tive cuidados, né? Fui na raça. Você também. Não tinha ninguém que tinha, assim, você recebeu cuidado, mas Não tinha, como é o ideal, né? Como seria o ideal de cuidar, nenhum de nós recebemos. E aí fica aqui um déficit de atenção e hiperatividade que está fazendo doutorado, é médico tal, o outro é pessoa com espectro do autismo, conversando sobre questões extremamente complexas, com altas habilidades. Por quê? Porque nós fomos sobreviventes. Agora, a maior parte dos nossos pares não conseguiram chegar onde a gente chegou, por quê? Porque é muito difícil nesse planeta conseguir chegar onde a gente chegou. Então, se a gente facilitar a forma como a gente desenvolve essas crianças, o olhar com que a gente tem para com elas, muito mais pessoas dentro dos nossos perfis chegarão às altas habilidades. E chegando às altas habilidades, poderão mudar o mundo, poderão fazer coisas muito melhores. Então, é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que cuidar das nossas crianças de uma forma diferente. Todas elas, sem sombra de dúvida. e volta àquela minha referência de que todo mundo tem um potencial inato, que deve ser explorado, né? Exatamente. E Exatamente. é isso mesmo. Muito obrigado, doutor. A gente segue conversando.
E muito obrigado por partilhar, por não só partilhar da área médica, mas por se abrir essas reflexões comigo. Eu adoro prosear com você. Eu também, Vitor. A gente está criando uma longa história da amizade, não é verdade? Isso mesmo. Legal. Obrigada. Muito bem. Eu aqui agradeço o convite, estarei sempre à sua disposição. Sempre que você achar um tema relevante que a gente possa conversar, pode me contactar que nós com certeza podemos continuar essa boa prosa. Tamo junto. E até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.